Aos 33 anos, Pedro Henrique chega para ser o novo reforço do Corinthians. Conheça um pouco mais sobre o novo atacante corintiano depois da nossa vinheta. Para você, amiga ligado aqui no YouTube, te trago mais um vídeo no nosso canal. Vou falar sobre o atacante Pedro Henrique, 33 anos, ele que estava no Internacional de Porto Alegre e chega para ser o novo reforço do Corinthians para a sequência de 2024. Mas antes de falar do Pedro Henrique, eu peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, fazendo aquele convite. O conteúdo do seu time de coração você acompanha aqui com exclusividade no nosso Fala Adriano Esporte Clube. O Pedro Henrique, atacante de 33 anos, revelado pelo Grêmio de Porto Alegre, tem passagens pelo futebol europeu, jogou na Grécia, jogou na Suíça e também jogou na Turquia, e na última temporada estava defendendo as cores da equipe do Internacional de Porto Alegre, né? Jogador com bastante velocidade, jogador com característica que joga ali pelos lados de campo. O Corinthians que buscava um jogador com essa característica de jogar pelos lados. No seu elenco tem apenas o Wesley, que é um jogador que mais agudo pelo aquele lado de campo, e o Corinthians buscava um jogador para preencher essa lacuna que tinha no elenco. Então o Corinthians age rápido no mercado. O Pedro Henrique, que tinha propostas do Cruzeiro e também do Vasco da Gama, mas optou por jogar no Corinthians para a sequência de 2024. Para ilustrar esse vídeo, vamos começar a mostrar como é que é a movimentação do Pedro Henrique jogando pela equipe do Internacional na temporada de 2023, né? O jogador joga ali pelaquela faixa de campo, tanto pelo corredor direito ou pelo corredor esquerdo. Ele tem essa característica de velocidade, por mais que tenha nos seus 33 anos de idade. O Pedro Henrique é um jogador bastante agudo, né? Jogador que vai para cima do adversário, é o jogador do 1 para 1, é o jogador da velocidade. O Pedro Henrique, ele esboça bastante intensidade durante a partida, é um jogador muito rápido, então ele pode jogar ali pelas duas faixas de campo, como o próprio mapa de calor do jogador aponta, ele jogando pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, aqueles dois corredores ali. A posição detalhada do Pedro Henrique aponta, né, que ele jogou mais pelo Internacional no passado, jogando pela faixa direita de campo, pelaquele corredor do lado direito, mas ele também jogou, muitos nos jogos também pela faixa esquerda, pelo corredor do lado esquerdo, né? Na atual temporada com o Kudê, ele jogou como segundo atacante, né? Como própria posição detalhada do jogador aponta ali, que ele também jogou como segundo atacante ao lado do Ener Valencia. Então nessas três fases do campo, nas três funções, ele consegue exercer muito bem, jogando pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, ou até mesmo como um segundo atacante. O Pedro Henrique funciona muito bem, um jogador que tem a característica da velocidade, tem a característica do drible do 1 para 1, ou seja, um bom reforço para o Corinthians para a sequência de 2024. Para ilustrar um pouco mais esse vídeo, nós trouxemos os números do Pedro Henrique apenas no Campeonato Brasileiro do ano passado, para ilustrar um pouco mais o vídeo para você, torcedor do Corinthians. Jogando pelo Campeonato Brasileiro, o Pedro Henrique jogou 26 jogos, sendo 14 como titular, marcou 3 gols e deu 2 assistências. Ele tem 42% em dribles certos, 2 grandes chances criadas por jogo, tem um pouco mais de uma bola recuperada por jogo e 50% de lançamentos certeiros. É um jogador bastante inteligente, bastante interessante, o Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique que, quando chegou no Internacional, chegou muito bem na equipe do Internacional, mas aos poucos foi perdendo o seu espaço na equipe colorada, até pela chegada dos reforços que foram chegando no Internacional. Nessa atual temporada, ele acabou perdendo posição, né? Pro Lucas Alário e também pro Borré, que está chegando. Ele que não vinha sendo utilizado com bastante frequência pelo Eduardo Cudê. Então o jogador prefere respirar novos ares, prefere buscar novas oportunidades e talvez jogando no Corinthians ele entende que jogando na equipe corintiana ele tem mais chances de atuar na partida. Lembrando que nós fizemos um vídeo aqui sobre o Antônio Oliveira, tá aparecendo para você no card aqui em cima. O Antônio Oliveira que gosta de jogadores com essa característica do Pedro Henrique, jogadores rápidos, jogadores velozes, então ele vai ser bastante utilizado no esquema tático do Antônio Oliveira, ou seja, é um jogador com bastante inteligência tática, um jogador muito rápido, muito técnico e também faz gols o Pedro Henrique, por mais que foram 3 gols na temporada passada jogando no Campeonato Brasileiro, é um jogador que tem bastante presença diária, jogando ali como segundo atacante. Nós estamos no nosso começo do vídeo, que é um jogador que tem bastante intensidade, um jogador muito rápido, com bastante intensidade, e ele mostra isso nos vídeos, um jogador muito rápido, jogando pelaquela faixa de campo do lado esquerdo, ou até mesmo recebendo ali por dentro, é um jogador que tem essa característica do drible, tem essa característica do 1 para 1, e aí a sua intensidade, por mais que tenha 33 anos de idade, é um jogador que tem muita velocidade, muita explosão física, o Pedro Henrique, jogador de 33 anos, revelado pelo Grêmio de Porto Alegre. Então dá para notar que é um jogador com muita velocidade, com muita técnica também, o Pedro Henrique, é o jogador do drible, é o jogador do 1 para 1, e tem a intensidade, um jogador muito intenso, nos jogos que ele entra no Internacional, seja no decorrer da partida ou começando
estando jogando, ele sempre tem essa característica de ser um jogador mais intenso, jogando ali pelas beiradas do campo, aquele extremo, né? Aquele famoso extremo, jogando pelos lados de campo, né? Um jogador que gosta do drible, gosta do 1 para 1. E se você estiver gostando do vídeo, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores do Corinthians. É o jogador do drible, é o jogador do 1 para 1, é o jogador que gosta de buscar esse contato com o adversário, gosta do drible, gosta de tentar a linha de fundo, sempre cortando para fora, né? Ele sempre cortando para fora. Essa é interessante, ele corta sempre para fora, não por dentro, né? Ele é um jogador destro, mas ele sempre corta por dentro para tentar a jogada, para tentar esse drible, para tentar finalizar. Então, um jogador com bastante técnica, o Pedro Henrique, então pode chegar esse Corinthians então para preencher essa lacuna que tem no elenco corintiano, né? Repito que o Wesley vem sendo utilizado com muita frequência, mas o Wesley é um jogador muito jovem, né? O Wesley é uma aposta do Corinthians para a sequência, não só dessa temporada, mas para a sequência aí dos próximas temporadas. O Wesley é um jogador muito rápido, inteligente e interessante também, mas um jogador ainda com pouca experiência. Talvez chegando o Pedro Henrique pode também ajudar bastante o crescimento desse garoto, que para mim um dos melhores jogadores do Corinthians é o Wesley, que joga ali também na beirada do campo. Mas lembrando, o Pedro Henrique é um jogador com bastante experiência, é um jogador com bastante intensidade e um jogador com essa característica. O Antônio Oliveira, que é o treinador corintiano, ele gosta de jogadores com esse tipo de característica, um jogador que vai para cima, um jogador do drible e um jogador que também ataca os espaços, né? O Pedro Henrique é um jogador que também tem algumas assistências, né? No ano passado foram apenas 2, mas é um jogador que busca a assistência como uma das suas virtudes, como uma das suas características, né? Ele sempre rouba essa bola do adversário ali e sempre encontra o seu companheiro melhor colocado para fazer o gol, né? Ou seja, é um jogador que tem essa característica do drible, do 1 para 1, mas também um jogador que consegue bastante assistência, né? Fazendo gol, o Pedro Henrique sempre aposta na sua velocidade como uma das suas virtudes, né? Sempre fazendo gol em velocidade, buscando ali o confronto, e ele sempre faz gols ou pisando dentro da área ou até mesmo chutando de fora da área. Então, o jogador aposta na sua qualidade, né? No seu pé direito, aposta no seu drible e aposta também pisando bastante na área para fazer os seus gols. O Pedro Henrique, jogador de 33 anos que chega ao Corinthians, então, como novo reforço para a sequência de 2024. Agora é com você, torcedor corintiano. Quero saber a sua opinião, quero saber o que você acha dessa contratação do Pedro Henrique. Hoje, né, o Pedro Henrique que estava bastante cobiçado por Cruzeiro e por Vasco, mas o Corinthians chega na frente e acerta a contratação do jogador de 33 anos, ele que veio do Internacional. Escreva nos comentários, quero ver a sua opinião sobre essa nova contratação do Corinthians, jogador de 33 anos, o Pedro Henrique, que veio do Internacional. Lembrando que nós temos uma meta em 2024, uma meta bastante agressiva. O nosso canal quer chegar aos 10 mil inscritos e, claro, contamos com você, contamos com o seu apoio, contamos com o seu like, com o seu compartilhamento e, claro, com a sua inscrição para que nós possamos atingir essa meta ainda em 2024. Hoje falamos sobre Pedro Henrique, jogador de 33 anos, chega então para ser o novo reforço do Corinthians para a sequência de 2024. E o nosso Fala Adriano Esporte Clube se encerra por aqui. Até o próximo vídeo, até lá então. Tchau, tchau.